Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo e que estou escrevendo, o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da eminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim, que justificaria o começo. Como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector. Lembra do que eu disse sobre ela ser uma literatura intimista, psicológica? Ela analisa tudo, né? Descontextualiza todo o início, meio e fim de uma história. Culminada com a obra Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador faz o quê? Ele revela-se um sujeito que reflete sobre as questões existenciais e sobre a construção do discurso, né? Veja que durante todo o texto ela faz divagações, né, sobre o que é viver, o que existia na história, né? Então isso é característica da literatura psicológica e uma característica precisamente da Clarice Lispector. Agora sobre o Érico Veríssimo. Em relação ao Érico Veríssimo, todas as alternativas são corretas, exceto em, ou seja, todas elas condizem, né, com a realidade do Érico Veríssimo. Letra A. Utiliza a técnica do contraponto, interpretando diversas histórias, influenciado por traduções que realizou da obra de Aldous Huxley. Bom, o Érico Veríssimo ele foi um tradutor, né? E ele foi influenciado sim por literatura estrangeira, inclusive deste autor aqui. Bom, e diga-se de passagem que esse autor ele era socialista, então ele via a questão da crítica social, dos problemas sociais, das diferenças sociais, da população marginalizada, entre outros. Bom, na letra B, registra os valores e costumes de uma pequena burguesia que se tornava pouco a pouco o setor social mais representativo de Porto Alegre. Sim, ele, por exemplo, nos romances Clarissa, Caminhos Cruzados e Lugar ao Sol, que é uma literatura voltada para a cidade, é uma literatura urbana, ele conta, sim, registra tudo que essa burguesia faz e como ela se tornava o ícone da cidade de Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul, que é o estado dele. Na letra C, o tempo e o vento. O ciclo se dá pela sucessão de 2 famílias chaves, os Terra e os Cambará, que se aproximam várias vezes do casamento. Com certeza, tá? O tempo e o vento é a união dessas 2 famílias que vai dar origem, então, ao Rio Grande do Sul. E essas 2 famílias é que vão acabar se unindo aos alemães que vêm para o Brasil, né? Com alemães, com italianos, com japoneses e, por sua vez, vão formar essa miscigenação existente no Rio Grande do Sul. Letra D. Incidente de Antares, esse aqui já é parte da terceira fase do Érico Veríssimo, né? Onde ele retoma a temática do interior. Agora sob uma perspectiva crítica, refletindo a realidade social e política do Brasil nos anos 60. Através desse livro, né, escrito em 1960, Incidente em Antares, ele vai sim criticar a política brasileira, a corrupção, a ditadura, os mandos e desmandos da elite, ou seja, quem é rico não tem justiça, agora quem é pobre acaba pagando até por crimes não cometidos, né? Então é sim uma crítica à realidade social e política do Brasil, Incidente em Antares. A única que não condiz com a obra do Érico Veríssimo é essa aqui.
Aborda em sua obra o caráter materialista da vida, vendo o homem como produto biológico sujeito inteiramente às pressões sociais e à carga hereditária. Gente, lembra que isso aqui é característica, gente, do realismo. Lembra da escola literária do realismo, do naturalismo, onde ele fala que o homem é fruto do meio, que não tem jeito de fugir. Se você estiver num ambiente sujo, você vai se tornar sujo também. Quer dizer, o ser humano ele segue os piores instintos, né? Então, uma vertente naturalista do realismo. Então, não tem nada a ver com Érico Veríssimo. Então, a exceção aqui é a letra E. Mais uma vez, continuando agora com a Clarice, né? O romance de Clarice Lispector. Ele filia-se à ficção romântica do século XIX? Não, né? Ela pertence ao século XXI, terceira fase do modernismo, então essa aqui já fica eliminada. Define-se como literatura feminista por excelência. Ela não gostava desse termo feminismo, porque ela apresentava, sim, o problema das mulheres, sim, né? O que acontecia com essas mulheres, mas ela não era uma literatura feminista, tá? Ela demonstrava, sim, a visão da mulher oprimida, uma visão sexista, de como a mulher sofria, né, pelo abandono do seu companheiro, pela falta de valor do seu companheiro, mas não era uma literatura feminista, ela nem gostava desse nome. A letra C, prende-se à crítica de costumes, a analisar com grande senso de humor uma sociedade urbana em transformação? Também não, tá? Não é crítica aos costumes, lembra que ela prende-se a uma literatura psicológica e intimista, sempre voltada a uma análise do eu, de toda uma situação, né? Ela fala profundamente, né, do pensamento desses personagens. Letra D. Explora até as últimas consequências, utilizando, embora a temática urbana, a linha do romance neonaturaliza a geração de 30? De jeito nenhum. Ela não entra nessa vertente neonaturalista, que acredita que o homem é fruto do meio, que todo homem vai seguir os outros, né? Quem é errado vai... por mais pura que a pessoa seja, ela vai se tornar errada por influência dos outros. Ela não acredita nisso aqui, tá? Ela não acredita. O eu que é responsável pelas suas próprias atitudes e por colher as próprias consequências das suas atitudes, né? O que o eu faz não depende dos outros, que é o que diz essa literatura aqui. Então, ela não condiz com essa aqui, não. Tá? Então, a gente não pode nem chamar essa geração de 30 neonaturalista, de jeito nenhum. Sem contar também que ela é de 1945 e 1960, tá? Mais um erro nessa alternativa aqui. Agora aqui, letra E. Renova, define e intensifica a tendência introspectiva de determinada corrente de ficção da segunda geração modernista. Sim, ela intensifica. Ela está na terceira geração do modernismo, tá? E ela vai intensificar essa tendência do estudo psicológico do ser humano. Portanto, a alternativa E é a correta. Sobre Clarice Lispector ainda. Ela apresentou poucas inovações. Gente, já elimina essa aqui, pelo amor de Deus. Ela modificou completamente a narrativa literária modernista. Então, poucas inovações já exclui a 1. O 2. Embora nunca tenha aceitado o rótulo de escritora feminista, sim, ela não aceitava, ela explorava em seus contos e romances o universo feminino através de personagens quase sempre urbanas. Sim, essa aqui é verdadeira. 3. Clarice destacou por sua poesia sensual. Poesia sensual? Nossa, de jeito nenhum, né? Ela foi uma autora da prosa, contos, crônicas e prosa. Poesia não, ainda mais sensual. Elimina-se também a alternativa 3. Veio 4. Um dos aspectos inovadores da prosa de Clarice Lispector é o fluxo de consciência. Sim, o que é esse fluxo de consciência? O pensamento divaga, vai ao passado, vem para o presente, pensa no futuro. Então, esse fluxo de consciência, essa técnica que rompe com os limites espaço-temporais responsáveis por garantir a verossimilhança de uma narrativa. Sim, são os pensamentos que vão comprovar aquilo que a autora fala, né, nas suas narrativas. Então, a 4 também está correta. Agora vamos ver a 5. Clarice foi responsável por introduzir em nossa literatura técnicas de expressões novas, subvertendo a estrutura dos gêneros narrativos tradicionais. Com certeza ela inovou isso aí. Portanto, a alternativa correta é a letra E, tá? A letra E que vai ser a correta.